Olá! O documentário UniTV desta semana vai falar sobre a passagem do bispo Dom João Francisco Salme aqui pela cidade de Tubarão. Natural de São Pedro de Alcântara, Dom João foi ordenado bispo no dia 24 de novembro de 2012, no mesmo dia em que iniciou seu ministério episcopal na Cidade Azul. No início era tudo novidade, mas aos poucos os trabalhos foram acontecendo, sempre com muito carinho e atenção. Eu vim para cá uns dias antes para ter o primeiro contato, tive encontro até com os padres e depois eu cheguei bem próximo da data da ordenação. Eu lembro bem que eu vim, não conhecia quase nada aqui em Tubarão, passei na primeira entrada, passei na segunda e só fui entrar na terceira, vim por Morrotes e Oficinas, porque eu não conhecia Tubarão. Mas aí já no sábado eu fui ordenado e minha vida começou logo no batente. Eu passei de padre para bispo, e bispo diocesano, com tudo o que isso significa. Então eu não tive tempo de treinar, tempo de ensaiar. Foi um início bastante exigente, mas foi bom. Hoje eu agradeço a Deus por isso. Chegou aqui padre em novembro de 2012, me recordo bem, do dia da posse dele, inclusive. Logo em seguida eu estive visitando, eu sempre tive uma relação muito próxima com os bispos, tinha com Dom Jacinto Bergman, depois com Dom Wilson Jung, e assim que Dom João chegou eu já fiz uma visita e pude perceber que a gente teria um grande bispo, como ele se revelou ao longo dessa quase década que está aqui conosco. Sempre um bispo muito proativo, muito sereno, de bom diálogo, muito prestativo e preocupado com as coisas da cidade e da região, não apenas como nosso líder espiritual, como pastor da Igreja Católica em toda a diocese, mas também como um cidadão, como uma liderança da nossa comunidade. Ele teve voz muito ativa e eu percebi isso logo no início, de um jeito simples, por saber ouvir, por ser por dar bons conselhos, por ser um cidadão muito inteligente, muito culto, e ele nos deixa um grande legado aí nessa sua passagem. Foi uma bela passagem, uma grande marca que ele deixa aqui na nossa diocese e como liderança da nossa cidade também. Eu conheci Dom João quando eu estudava teologia em Florianópolis e ele era o padre Salmo, o reitor do seminário da Arquidiocese, dos teólogos da Arquidiocese. Lá eu o conheci e sempre foi alguém muito presente na formação, alguém sempre de muita referência para a formação e para o clero. Eu lembro uma vez que estavam chegando os computadores, eu estava no último ano, estava escrevendo a minha tese final e gravava naqueles disquete grande e eu perdi tudo. E aí o Dom Salmo, o Padre Salmo, foi lá no seminário para tentar recuperar, mas também não conseguiu, porque naquela época ele já entendia bem de computador. Hoje ele é uma sumidade em computador, né? Mas eu o conheci assim, Dom João. E depois tivemos então a alegria, a grata surpresa de receber a notícia de que o senhor seria então o nosso bispo. E está conosco, esteve conosco nesse tempo, nos ensinou muito com a sua humildade, com o seu jeito simples de ser, né? Nos ensinou muito com a sua sabedoria diante de todas as coisas, sua ponderação diante de todas as coisas. Sou muito grato por isso. Sou grato também porque sempre me acolheu no meu ministério, sempre me incentivou, acolheu também a ideia do Santuário de Santa Teresinha, abençoou a pedra fundamental do santuário, nos motivando sempre para essa grande obra aqui para a cidade de Tubarão, essa referência religiosa. Eu me recordo muito do reverendíssimo Dom Francisco Salme, desde 2013, na Câmara de Vereadores, que a gente teve o prazer de recebê-lo lá, a convite dos vereadores, e a gente se sentiu muito honrado em recebê-lo lá, e também o conheço lá da nossa comunidade lá de Mato Alto, onde já esteve lá, já estivemos junto a ele na catedral. Então tem várias passagens que a gente lembra assim com muito orgulho e com muita gratidão de estar com ele. Nossa, ele é muito tranquilo, uma pessoa muito fácil de lidar com ele, né? Pessoa muito fácil.
muito amigo, assim. Quando tu precisa dele, ele está disposto a te ajudar. É uma pessoa maravilhosa, né? Por aqui, Dom João realizou diversas ações junto à comunidade, como na coordenação dos trabalhos de todos os padres no conforto às vítimas da pandemia. Além disso, Dom João Francisco Salme foi responsável também pelos trabalhos de melhorias nas paróquias aqui de Tubarão, acompanhou de perto a construção do Santuário da Passagem, participou também da fundação da paróquia de São Martinho e reforçou a importância das obras do Santuário da Beata Albertina, em Vargem dos Cedros. Dom João também participou da modernização da gestão da Cúria Diocesana aqui da cidade de Tubarão e também se dedicou à obra de misericórdia da Diocese através da Fraternidade O Caminho dos Freis, em Laguna. Eu assumi a minha missão de bispo aqui na Diocese de Tubarão com o povo, com os padres, com as lideranças. Eu vim com um plano de formação já aprovado, recentemente aprovado aqui na Diocese, e então bastou que eu acompanhasse a todos e desse continuidade. Foi assim. E tudo mais, depois, ao longo desses 9 anos e pouco, foi acontecendo na medida que foi possível. Havia outros sonhos e ideias e projetos, mas a gente se depara com limites pessoais, com limites de pessoas, número de pessoas e outras limitações que tem a ver também com recursos financeiros que sempre são necessários para qualquer atividade. Então, aos poucos, nas paróquias, os padres, cada um na sua função, foi fazendo a sua parte. E disso resultou o caminho feito até aqui. A reforma da catedral não foi uma coisa, um trabalho meu exatamente, foi do Padre Anselmo, com todo o seu conselho econômico da catedral. É claro, eu dei todo o apoio e fiquei muito contente com a possibilidade de a reforma ser feita, porque ela era realmente necessária e urgente. Assim foi também com a Rádio e TV Tubá, a migração para FM, foram passos que se deram na medida que foi possível e também dentro de um momento em que se exigia uma decisão, ou permanecer ou ir para essa modalidade de FM. E depois tivemos momentos assim, significativos de, por exemplo, o ano das Santas Missões Populares foi um grande projeto que moveu a Diocese inteira, não foi um trabalho só meu, foi trabalho das paróquias, das comunidades, das lideranças, foi uma opção da Assembleia, a coordenação de pastoral. Tivemos aqui também a Romaria da Terra, que foi um grande evento de repercussão no regional inteiro, e a criação da paróquia de São Martinho. Teríamos necessidade de criar outras paróquias, mas a gente só pode criar paróquias na medida que tem padres disponíveis para isso, e nós não tínhamos. Então, a gente vai fazendo conforme tem condições, né? Conforme as possibilidades que a gente tem. É como se usa popularmente dizer, a gente dá o passo do tamanho da perna. Teve assim 2 momentos muito marcantes em que a gente bateu a porta de Dom João como uma liderança do município e ele não se furtou. O primeiro foi aquele momento difícil da nossa Unisul, né? Quando, assim que o professor Mauri e o professor Salésio assumiram, lá em 2017, a gente já identificou uma situação muito difícil, né? Que a Unisul precisava realmente de uma intervenção e de uma parceria para sair daquele momento, e foi uma construção que a gente envolveu muitas pessoas, né? E Dom João participou, colocou-se à disposição junto com outras lideranças da cidade para ajudar no convencimento e na construção dessa parceria. E depois, no momento da pandemia, ele sempre um bom conselheiro, sempre muito preocupado. Sempre que tínhamos que tomar decisões, eu em várias oportunidades conversei com ele. A própria posição dele de liderar o clero naquele momento difícil que a pandemia exigiu, não o fechamento da igreja. A igreja nunca fechou, mas a suspensão das atividades das igrejas. E isso é uma decisão difícil, né? E Dom João sempre demonstrou assim, uma preocupação muito forte com a saúde das pessoas em primeiro lugar. E ele sempre nos ajudou muito, sempre nos deu muito respaldo também, como tantas outras instituições e lideranças da cidade o fizeram. Ele foi um pai para as pessoas, porque eu nunca vi ele virar as costas para ninguém, né? E sempre com muita tranquilidade.
uma pessoa calma, tranquila. Eu vejo assim que ele cuidou muito bem daqui do povo, né? E eu acho assim que vai ser difícil esquecer ele. Na última semana, Dom João foi agraciado com uma homenagem na Câmara de Vereadores de Tubarão. Em uma sessão realizada no Salão Nobre da Unisul, o bispo recebeu o título de cidadão tubaronense. Uma homenagem de todos os vereadores do município, que mostra o reconhecimento a todas as realizações do bispo Dom João Francisco Salme na Diocese da Cidade Azul. Uma homenagem merecedora, ao qual a gente foi solicitado por todos os vereadores e aprovado em requerimento. E a gente se sentiu muito honrado em ter prestado essa homenagem a ele, onde toda a população compareceu. E é uma honra para a Câmara de Vereadores e a gente agradece muito ao Dom Francisco por tudo que fez por nossa cidade. A notícia que me foi trazida pelo próprio presidente da Câmara, de que queriam me dar o título de cidadão tubaronense, eu recebi com certo espanto, porque realmente eu não tinha expectativas nessa direção, eu não pensava nisso. Então foi algo que me veio assim, digamos, como de presente. E também eu recebi o título consciente de que ele estava sendo dado para mim. É claro, tem o meu nome, a minha pessoa, mas enquanto bispo de Tubarão. Então, o título de cidadão tubaronense que foi conferido a mim, ele tem o peso da vida e da ação da igreja na diocese, mas aqui, especialmente na cidade de Tubarão, no município de Tubarão, porque o título não é um título da diocese de Tubarão, é o título da cidade de Tubarão. E aqui há muitas pessoas que têm muitos méritos. E volto a dizer o que eu dizia antes, quando um bispo, um padre trabalha na paróquia, o que ele faz, claro, tem seus méritos, mas só tem condição de fazer porque há muitas pessoas que colaboram. E quanto mais um padre ou um bispo na diocese tem pessoas que se dispõem a ajudar, que têm competência, que se esforçam, tanto mais parece que é ele que faz, né? Na paróquia, um padre tem seu dom, seu carisma, mas se ele tem muitos auxiliares que trabalham muito bem, ele leva a fama, né? De fato, ele tem seus méritos, mas é o trabalho de todos. Então, aqui em Tubarão, o que nesse tempo se fez, eu tenho consciência muito clara que é um mérito muito grande de pessoas competentes, dedicadas, generosas, que trabalharam muito. E eu dizia hoje ainda na rádio e para os padres nesses dias que na diocese de Tubarão, padres e o povo devem saber valorizar muito a diocese que tem. A nossa diocese não é grande, é verdade, não é assim uma diocese que chama atenção por toda parte, mas é uma diocese, digamos assim, enxuta, equilibrada, serena. Temos nossas dificuldades, mas temos muitas coisas boas. Há muitas dioceses pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que são muito carentes de lideranças, de recursos financeiros, são de extensões enormes, de realidades muito, muito dolorosas, de gente pobre, sofrida. E então nós aqui temos tudo isso um pouquinho, mas em condições de ir governando. Então temos que valorizar muito isso. Além de pessoas padres e leigos, que são muito competentes, que sabem fazer coisas que eu, como bispo, não sei fazer, e fazem melhor outras coisas do que eu faria. E então a gente tem que somar forças. O bispo, como padre na paróquia, não vem para fazer sozinho. Também não é aquele que vem como quem sabe fazer sozinho e só vai ensinar a todos. A gente vem e aprende com os outros. Eu aprendi muito aqui em Tubarão, como todo padre na sua paróquia, aprende de todas as pessoas com quem trabalha. Então, eu olho para esse lado e o título que me é dado tem todo esse peso, tem toda essa grandeza que eu carrego comigo, mas que eu dedico também, como eu dizia ontem à noite na sessão da Câmara, a muitas pessoas que nesses anos todos se dedicaram, e muitas no silêncio, de forma anônima, ao serviço aos outros. Eu acho que ele bota o sucessor dele num compromisso grande, né? A gente não tem nem ideia ainda de quem será o seu sucessor, né? Se vai ser formado um outro bispo, se vai ser nomeado se vai ser ordenado um outro padre, ou se já vai vir um bispo pronto, né? Transferido de outra diocese para cá.
mas seja quem for o sucessor dele vai ter trabalho, porque com esse legado que ele deixa aqui, com esse exemplo, com essa participação efetiva, essa disponibilidade de Dom João de participar ativamente das coisas da comunidade tubaronense, da comunidade regional, né? Ele sempre foi muito prestativo nesse sentido, né? Além de um grande líder da Igreja Católica. Então, eu acho que o sucessor dele vai ter aí um trabalho grande pela frente para dar continuidade nesse belo trabalho que ele realizou aqui. A despedida oficial de Dom João Francisco Salme aconteceu aqui, na Catedral Diocesana, em uma missa de ação de graças pelos quase 10 anos em que ele ficou à frente da nossa diocese. Dezenas de pessoas compareceram à cerimônia que marcou a passagem de Dom João aqui pela Cidade Azul. Passagem essa que ficará marcada na história de Tubarão. Que legado que eu deixo, né? Eu não penso muito nisso, mas é porque eu não tenho dentro de mim aquela propensão, aquela inclinação a pensar que sou eu que faço coisas, como dizia há pouco. Eu tenho muito mais a convicção de que eu devo ser uma presença que possibilite que cada um faça aquilo que pode e sabe fazer. Eu sempre procurei cuidar para não impedir que alguém que saiba fazer alguma coisa deixe de fazer por causa de mim. E dizia antes, e é verdade, isso não é bajulação, há muitos leigos, muitos padres, religiosos, que sabem fazer muito bem muitas coisas. E eu sempre tinha isso muito presente. Mesmo nas transferências dos padres, a minha preocupação era que o padre fosse para a paróquia quando ele pudesse dar o melhor de si. E de ele não ir para uma paróquia quando ele se sentisse diminuído, no sentido de constrangido e não poder fazer o seu trabalho. Então, talvez esse seja um legado, eu acho, né? Eu acredito nisso, de estar presente no meio de todos, não impedir que trabalhem, estimular, ser sempre um estímulo otimista, né? de esperança, porque se nós ficamos olhando só para as dificuldades, para aquilo que gera desânimo, nós não somos do Evangelho. O Evangelho olha para frente, levanta a cabeça, não tem medo de encarar as falhas, os erros, digamos, o pecado, mas tem muito mais uma visão mais ampla, de um horizonte mais aberto, de que há muitas possibilidades que estão muito para além das dificuldades, das limitações, dos enganos, dos erros. E por isso, se nós temos limitações, dificuldades, elas existem, enquanto culpa temos que pedir perdão a Deus, reconhecer isso humildemente, mas temos muitas razões para agradecer, para nos alegrar e para acreditar que Tubarão tem condição de ser uma diocese sempre maior, sempre mais luminosa. É isso que eu desejo, eu faço votos que seja assim. Eu gostaria de poder trabalhar assim também em Novo Hamburgo. Seja feliz na sua outra vinha, né? Seu lema é ide para a vinha, né? Seja feliz na sua outra vinha, seja uma vinha fecunda, produza bons, agradáveis frutos ao paladar, seu principalmente, que o Senhor merece, para o seu povo. Um abraço. Dom Francisco, em nome de todos os vereadores, da Câmara de Vereadores de Tubarão, de todos os seus colaboradores, a gente quer imensamente agradecer ao senhor e que nos sentimos muito honrados em tê-lo aqui com a gente e que você tenha muito sucesso lá na sua nova caminhada lá. É muito gratificante homenagear Dom João Francisco Salme. A Diocese de Tubarão teve o privilégio de acolher Dom João no início do seu episcopado. Com humildade, conquistou o reconhecimento e admiração da comunidade diocesana e as autoridades constituídas. Na sua gestão de episcopado, na minha percepção, destaco como relevantes as seguintes ações. Decisivo apoio aos diversos setores de atividades pastorais, essa é uma parte muito importante. A modernização da gestão e organização da sustentabilidade das paróquias, uma visão nova para isso. Como pastor, se preocupou pelo bem-estar dos padres, especial atenção no seu aprofundamento de estudos teológicos, atenção na formação dos leigos e a organização da atuação dos diáconos. Com muita habilidade e paciência, conquistou a admiração de todo o clero, com suas constantes visitas às paróquias.
e nas paróquias promoveu melhorias com o seu incentivo e apoio. Veja o Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus aqui no bairro Passagem, o Santuário da Beata Albertina, a reforma do Seminário Nossa Senhora de Fátima, a própria reforma da Catedral, fundou a paróquia de São Martinho, Dom João. Muito obrigado por tudo e pelo muito que realizou. Desejamos muito sucesso na sua missão em Novo Hamburgo. Dom João, só temos que agradecer pela passagem do senhor aqui em nossa diocese. Sem sombra de dúvida, trouxe bastante mesmo, a palavra de Deus entre nós. Com a sua mensagem calma, simples, com seu jeito bom de fazer e divulgar a palavra de Deus, sem sombra de dúvida, trouxe bastante proveito para nossas comunidades. Só temos que agradecer pela passagem e dizer também sucesso, que Deus continue te abençoando nessa nova etapa e que realmente traga sempre e reza pela nossa diocese. A gente sabe que precisa e sempre precisa de Deus. E Deus estando conosco, sem sombra de dúvida, tudo fica mais fácil. Obrigado. Olha, eu no dia que recebi a notícia, naquela segunda-feira, eu levei umas 3 horas para ligar para ele, né? A notícia foi divulgada logo cedo e eu só liguei para ele por volta de meio-dia, né? Primeiro tentando assimilar. Eu disse para ele, quando eu liguei, que eu me encontrava num misto de alegria e de tristeza. De alegria, de tristeza, porque ele já não era mais o bispo de Tubarão, embora ainda continue administrador da diocese até o próximo dia 27. Né? Mas então de tristeza por perdermos a presença diária dele, né? A presença dele como nosso líder religioso, como um líder da nossa comunidade, mas ao mesmo tempo feliz, porque naturalmente que a Santa Sé o chamou para comandar uma diocese que é, em termos de população, 4 ou 5 vezes maior que a nossa, né? Que tem o triplo de religiosos, né? De padres e de religiosas. Naturalmente que isso não deixa de ser uma promoção, um reconhecimento ao bom trabalho que ele fez aqui. Então eu quero desejar a Dom João muita saúde, muita serenidade e que ele consiga fazer na diocese de Novo Hamburgo o que ele fez aqui. Porque se ele fizer, se ele agir lá como agiu aqui, certamente quando concluir a sua missão pastoral, eu não tenho dúvida, ele será tão reconhecido quanto a nossa população o reconhece pelo seu grande trabalho ao longo dessa quase década aqui em Tubarão e na nossa diocese. Neste momento que ocorre a transferência do nosso bispo, João Francisco, aproveitamos a oportunidade para agradecer todo o seu empenho e dedicação nesses 10 anos de bispado na diocese de Tubarão, pelos trabalhos realizados, pelas benfeitorias em prol da comunidade católica. Desejamos muita saúde, uma ótima estada e um ótimo desempenho em suas novas funções na diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Muito sucesso e muito obrigado, Bispo João Francisco. No dia de hoje, eu, Gelson Bento, presidente da Sergal, quero prestar nossa homenagem ao Dom João Francisco, que durante quase 10 anos soube muito bem exercer sua função de pastor que guia e conduz seu rebanho na nossa diocese. Sua personalidade, caráter, habilidade de ensinar, paciência, experiência e liderança. Soube administrar a Igreja Católica em nossa região com grande maestria e, como sucessor dos apóstolos de Cristo, levar sua mensagem de esperança e de fé a todos os católicos da Diocese de Tubarão. Que o nosso grande pastor Jesus Cristo lhe conceda todas as bênçãos necessárias nesta nova etapa do seu pastoreio. Em nome do meu vice Tiago Goulart, diretoria, funcionários e associado da Sergal, queremos dizer muito obrigado pela sua presença nesses 10 anos em nossa diocese. É com alegria que nesse momento eu vou externar os meus sentimentos de muita gratidão por nosso bispo Dom João Francisco. Ele trabalhou durante 9 anos conosco e eu tenho o privilégio de ser da era em que Dom Anselmo, todos os bispos, eu tive a satisfação de acompanhá-los. E
Dom João Francisco, ele vai ter um lugar especial na minha vida. Por quê? Por causa da sua bondade, ouvir, entender, ele é humano, ele é fraterno, lutou para que os padres se unissem cada vez mais. E eu desejo que, onde ele for, também ele conta com a sabedoria divina para que o Espírito Santo dê a ele essa capacidade que teve aqui com essa nova diocese. Dom João Francisco, muito obrigado. O Senhor fica guardado no meu coração. O Senhor foi um dos melhores bispos que nós tivemos na diocese de Tubarão. Vá com Deus, Deus abençoe, que Deus dê muita saúde, muita disposição. Um abraço. Eu tenho muita gratidão mesmo. Aprendi muita coisa com ele, né? Aprendi a ser mais calma, porque eu sou um pouco agitadinha, e o Dom João tem uma calma incrível, né? E eu aprendi muito com ele, sabe? E também de falar das coisas de Deus, que a gente conversava, né? As coisas de Deus, e ele me passou, assim, uma paz. Eu tenho paz trabalhando ali. Tenho gratidão, sim, eu tenho muita gratidão. De quando eu precisei dele, ele sempre que ele pôde, ele me ajudou. No que eu precisei, né? Nunca me virou as costas, sabe? Então eu tenho muita gratidão pelo Dom João. Eu nunca vou esquecer, ele vai estar sempre no meu coração.